Quem tava com saudade, põe o dedo aqui. Aproveitem quem tá chegando, já deixa aquele coraçãozinho e compartilha com os amigos, porque hoje nós vamos prosear sobre o ciclo formativo para pensar fora da caixa. Uma parceria com a editora Biruta. E para entrar nesse clima de festejo, escolhi um filtro todo brilhante, porque nós vamos falar hoje sobre preciosidades, sobre algumas obras que são incríveis e que vocês as conhecerão melhor ou sobre outras perspectivas a partir de um monte de informações comigo e também com a Joana. Então, para a gente começar aqui, eu vou contextualizar o que vai acontecer, vou chamar as minhas duas parceiras dessa jornada e aí vamos apresentar o que é que essa tal de literatura fora da caixa, pensar fora da caixa, literatura em jogo, o que é isso? Então, primeiramente, quem estava com saudade de mim, estou aqui de novo para a gente falar sobre literatura. E dessa vez, festejando uma parceria que já tem muito tempo que devia ter acontecido. Mas vocês sabem como é a vida, né? A gente acaba se perdendo um pouco, mas agora vai acontecer. E para celebrar os 25 anos de uma editora parceiraça desse perfil e que produz obras lindas, maravilhindas, que vocês já conhecem. Editora Biruta, que também tem o selo Gaivota. Pois bem, quem é que vai prosear hoje aqui comigo? Joana Marques Ribeiro, minha parceiraça no livro Mediação de Leitura, Literatura em Jogo, e Carol Maluf, a representante dessa editora maravilhosa que vai conversar com a gente, contando um pouco dessa história e aí apresentando as obras. Deixa eu só ver se as meninas estão aqui para a gente começar, tá? Então, só um minutinho. Cadê as meninas? Eba, estão todas aqui. Então, vamos convidar. Lá, lá, lá. Cadê? Tananana. Ai, meu Deus. Oi, Jô. Olá. Carol tá quase aparecendo aqui para mim, mas Oh, tá. não, tô ao contrário aqui, peraí. Boa noite. Por quê? Boa noite. Porque a gente tá em clima de festa. É, Então, algumas birutagens estão olá, valendo. Eba! agora sim, Tudo bem, Carol? tudo bom? Boa noite, Ju, boa noite, Boa Joana, e a noite, todos. Carol. Então, boa noite, meninas. Boa noite, quem está nos assistindo. Então, a gente vai começar oficialmente essa live convite para a apresentação desse ciclo de formações em celebração à Editora Biruta. Mas antes da gente falar que esse ciclo de formação, ele tem ali como embasamento teórico metodológico o nosso livro, que nós temos 5 ações muito legais que se desdobram ao longo desse primeiro e segundo semestre. E que a gente vai ter um clube de leitura a pedido da comunidade aprendente e da galera do Juflix, pessoal que acompanha todos os vídeos e as nossas coisas. Mas antes de tudo isso, que eu já tô dando spoiler, a gente vai falar com a Carol e para ela contar pra gente que editora é essa que está comemorando 25 anos. Conta um pouquinho pra gente, Carol, da Biruta e do selo Gaivota, desse conjunto. Legal. Bom, prazer, sou a Carol, sou sócia e hoje editora da Biruta e Gaivota. Vou, enfim, fazer um resumo aqui desses 25 anos, um apanhado geral. A Biruta nasceu em 2000, então. No começo da editora, quem fundou essa editora foi a Eni, a Mônica, e na época uma terceira sócia. E a ideia ali no começo, na verdade, eram livros, elas vêm da área de educação, e eram publicar livros dessa área de educação, e que foram publicados, livros também na área de política, cultura. E foi em 2003 que a Eni resolveu se dedicar exclusivamente à editora, e daí que ela descobriu o universo da literatura infantil e juvenil, mergulhou de cabeça e ali ficou, né? Nessa trajetória, ela começou a publicar títulos de autores novos que ela estava lançando e também autores já conhecidos na Lige, no mercado.
E, enfim, sempre com uma preocupação muito grande de que os textos tivessem qualidade literária inquestionável, mas ela sempre olhou para o livro como esse conjunto em que é muito importante, né, que essa tríade de ilustração, projeto gráfico e texto estejam em plena harmonia. Então, né, você sempre buscou ser bem ousada assim, nesses projetos. É algo que a gente vem mantendo, né? Ele faleceu em 2022, mas estamos aí mantendo esse legado que ela construiu. Bom, né, foi ali em 2003, 2004 que esses primeiros títulos infantis juvenis foram publicados, os livros foram ganhando o Brasil, né, a editora foi ficando conhecida, ganhou muitos prêmios literários no Brasil, fora também, integrou uma série de seleções, foi adquirido para bibliotecas públicas privadas, escolas públicas privadas, com um foco também, acho que é importante, é claro, a gente tem excelentes títulos estrangeiros, mas a maior parte do nosso catálogo é composta por autores nacionais, né, e a gente tenta manter esse equilíbrio, assim, enfim. Hoje a gente tem quase 300 títulos no catálogo, entre Biruta e Gaivota. A Gaivota nasceu em 2011, e agora a gente está aqui comemorando nesses 2025, esses 25 anos. Essas datas a gente sempre, enfim, são muito importantes, né, para a gente, e, enfim, acho que para o mercado, né, as editoras independentes estarem aí sobrevivendo, vivendo, publicando coisas relevantes, títulos relevantes, enfim. Acho que é um pouquinho por aí, não sei se o Não, que eu sim, posso sim. acrescentar mais. Bom, a gente teria 25 anos aqui para contar um monte de coisas legais que já aconteceram e de projetos legais que ainda vão acontecer. Mas eu acho que já dá para ter um cheirinho, ter uma ideia. Mas eu queria que você, aproveitando que a gente está abrindo esse ciclo, né, de celebrações, de ações festivas, que você comentasse dois motivos que a gente tem para festejar. Um que ficamos sabendo hoje e outro esses dias. Aonde é que essa biruta foi voar longe? O que aconteceu nesses últimos dias que a gente tem que celebrar? É importantíssimo. Acho que, né, o que a gente ficou sabendo na sexta-feira de Páscoa, que o livro Eu Disse, da Carolina Delboni e da Lumina Pirilampos, ganhou. Ah, lindo. Ah, cadê? Eu tenho ele aqui também. Ele ganhou o prêmio A Elige na categoria Autor Estreante. Enfim, estamos felicíssimas. É um texto maravilhoso, um livro maravilhoso. E outra novidade foi Quando as Coisas Acontecem, da Alessandra Roscoe e do Odilon Moraes, que foi publicado em Portugal pela editora Alfarroba, recebeu o selo da IB Portugal, distinção. Enfim, estamos muito felizes. Depois de ganhar o prêmio Finilige, né, aqui, que é a nossa seção da IB, também recebeu o selo em Portugal. E esse livro que a Carol acabou de comentar aí, dessa premiação, desse selo, dessa festividade que a gente ficou sabendo hoje, ele faz parte de uma trilogia, do qual este livro aqui, o mais novinho, né, o segundo da trilogia, vai estar nos nossos cursos. Mas e antes da gente, então, falar dessas ações, e Carol, eu vou vir e mexe te chamar aqui para você contar um pouquinho sobre os livros, tá? Vou chamar a Joana. Acredito que todo mundo já saiba, né? Já a conheça, porque a gente se denomina, né? Dom Quixote e Sancho Panza, né? Poderia ser Batman e Robin. Mas, Jô, para quem não te conhece, quem é você? Conte aí rapidinho para a galera. Então, boa noite, gente. Sou Ora Sancho, Ora Quixote, no nosso jogo aqui, né, de coautoras de livro, da pesquisa e da vida, eu e Juliana. Sou professora e pesquisadora da área de literatura.
fiz aí as minhas pesquisas, né, desde o mestrado em 2011, buscando compreender o processo de leitura do texto literário, primeiro pensando nos desafios do leitor contemporâneo, e depois no doutorado pensando sobre aspectos relacionados à mediação de leitura. Né? Sou uma apaixonada pela literatura, pelo encontro da literatura com os leitores, apaixonada por esse trabalho aí rico que é mediar esse encontro tão único, né? Entre a literatura, que faz parte dessa busca, né, do ser humano por compreender a vida, a nossa existência, e os jovens em formação ou transformação aí constante. Estou muito feliz de poder participar desse festejo grande dos 25 anos da editora, honrada pelo convite da minha amiga Juliana, e posso dizer que a cada novo encontro as coisas não se repetem, pelo contrário, né? A gente vai crescendo e aprendendo cada vez mais com a interação de todo mundo aqui, participando das nossas discussões. As ideias acabam, né, crescendo ou novas ideias já estão surgindo e essa oportunidade, né, de fazer de pensar encontros e maneiras de mediar, como a gente vai expor aqui hoje, né, Ju? Uma obra e outras obras também são grandes oportunidades da gente aprimorar ainda mais a nossa pesquisa e iluminar com as vozes de vocês. Então, é sempre muito rico ter encontros como esse. Então, estou muito feliz. Imagino que a maioria das pessoas que estejam aqui me conheça, mas caso alguém tenha vindo aí pelo perfil ou da Joana ou da Editora Biruta, então eu sou a Juliana Pádua e vou resumir todas as coisas, mil e uma coisas que eu faço em professora, pesquisadora, mediadora e autora de um dos livros que vai, né, aqui alinhar, costurar todas as nossas discussões. Pois bem, o que nós planejamos aqui? Nós nos juntamos, né, enquanto formadores de professores, junto com a editora Biruta, para a gente dobrar, né, as possibilidades de comemorar, mas fazendo isso pela metade do preço. Como assim? Então, a gente está oferecendo 5 ações com 50% de desconto cada. Então, para quem já faz cursos na minha plataforma, sabe que o preço está abaixo. Entretanto, além disso, vocês conseguem comprar os livros dos quais nós vamos apresentar, discutir, refletir, trabalhar, com 50% de desconto também no site da Editora Biruta. Ou seja, tudo pela metade para ser tudo em dobro. Então, nós vamos começar aqui falando um pouco. Até fiz uma cola, né? Porque hoje é uma live de apresentação, é bem rapidinho. Depois vocês vão no site, vocês acompanham tudo. Mas vamos lá apresentar um pouco do que vai acontecer. Então, primeiro, nós temos 4 mini cursos que eles podem ser comprados de maneira avulsa, ou seja, gostou desse, faz esse, gostou daquele, faz aquele, ou comprar um pacotão, ou seja, colocar tudo no carrinho, esses 4 mini cursos e um clube de leitura. O pessoal pediu muito e a gente está estreando nosso clube de leitura com a Biruta, com um dos livros que eu amo de paixão, que vocês já ouviram 1000 vezes eu falar sobre ele, mas nunca, nunca na vida presenciaram algo que eu vou fazer junto com a Jo, que é a leitura compartilhada dessa obra em tempo real. Nós vamos planejar como a gente pode trabalhar isso em sala de aula ou para outros contextos também de formação do leitor. Então vamos lá. Quais são esses 4 mini cursos? Cada mini curso tem uma obra literária da Biruta, como eu disse, a partir dessas reflexões do nosso livro. Para quem não conhece, ele está aqui no cantinho e tá vendo um monte de coisa caindo, que é este aqui, Mediação de Leitura, a Literatura em Jogo, que é um conjunto das nossas pesquisas e das nossas práticas, tanto minha quanto da Joana. Então vamos lá. Primeiro curso vai acontecer em maio, no dia 14 de maio, uma quarta-feira. E se alguém já disse, ih, tenho compromisso, não tem problema. Todos os cursos ficam gravados e vocês têm 1 ano de acesso para ver, rever e tudo mais. Mas vamos lá. Qual é esse primeiro curso? O título é Como desenvolver a leitura crítica com leitores de todas as idades. Então a gente vai trazer um livro que eu amo de paixão, que é o Siri Biscoito. Quem não conhece precisa conhecer. Quem fala, não estou muito afim do mini curso, não estou podendo agora. Mas esse livro você precisa conhecer. Siri Biscoito é
tudo de bom. É uma delícia. Fazendo aí uma brincadeirinha. Pois bem, o que nós vamos discutir nesse curso? É um encontro só, de 2 horas e meia. Ele começa às 19 e acaba às 21h30. Dizem por aí que é mito que os meus cursos têm 2 horas e meia, que geralmente a gente compra 2h30 e ganha 5. Dizem por aí. Verdade. Mas não tem problema, né? A gente vai seguir o relógio, mas se você pudesse precisar sair antes, fica gravado, dá para ver depois. A gente nunca perde quando a conversa tá boa. Mas hoje é rapidinho. Hoje é rapidinho. Então, é 2 horas e meia de um curso sobre educação literária e educação midiática. Por quê? Porque a Carol vai contar pra gente que livro é esse tal de Siri Biscoito, e como esse livro vai nos convidar a refletir sobre essa sensibilidade, essa criticidade leitora. Conta pra nós, Carol, que livro é esse Siri Biscoito? Bom, eu vou mostrar a carinha dele. Eu tô sem a versão biruta, eu tô com a versão original aqui. Esse é um livro de uma autora francesa, né? Essa é uma das traduções da editora, da autora Marion Jameau. E o Siri Biscoito se passa em uma cidadezinha litorânea durante o verão, em que uma nova moda tomou conta da cidade, que é esse tal Siri Biscoito, que é um biscoitinho aperitivo. E, enfim, tá em todos os lugares. E daí a gente conhece esse personagem principal, que é um velho caranguejola, que é o líder dos ciris e caranguejos, e que fica enlouquecido quando ele vê esse biscoito, porque ele tem certeza de que esse biscoito é feito de ciris e caranguejos, e, enfim, tá ameaçando a espécie dele. Ele fica tomado por uma ira sem precedentes, assim, e começa a, né, enfim, uma informação que a gente vai perceber depois, descobrir depois que ele não checou, que ele tirou da cabeça dele, e enfim, começa a atacar a cidade, destruir documentos, até um certo momento que ele resolve ler enfim, não sei se eu já dou spoiler, mas que ele resolve ler a embalagem. Não, acho que No momento. para, Tá bom. para o povo ficar Enfim, curioso. enfim. O que a gente descobriu, o que a gente ficou sabendo a partir dessa resenha da Carol? Que Siri Biscoito tem como protagonista um caranguejo muito desinformado. E que a partir dessa desinformação e dessa ira, o que ele começa a fazer? Espalhar fake news e ter atitudes aí um tanto problemáticas para quem vive em sociedade. Então, quando a gente pensa em formação do leitor, a gente sempre olha para o desenvolvimento de habilidades, né, que levam em conta metáfora, ironia, mas também uma criticidade, né? E aí a gente poderia, e hoje a gente não vai se estender nessas coisas, mas a gente tem falado muito, né? Por exemplo, quando o próprio Antônio Cândido traz para a gente essas discussões da importância da literatura no nosso desenvolvimento humano, na formação de seres humanos. Então, esse livro vai trazer para a gente uma discussão sobre educação literária, que não é ensino de literatura. Quem já leu o nosso livro sabe do que a gente está falando. Então, a educação literária vai atravessar esse universo da experiência com a linguagem literária. E, nesse caso, palavra e imagem vão estar juntinhas ali nos instigando. E nós vamos também abordar uma discussão, principalmente para quem é professor. Vai ser incrível esse curso sobre educação midiática. E para quem não sabe, eu sou educomunicadora. E para quem não sabe, eu organizei um livro sobre cultura midiática, né, para infância e juventude pela Universidade de São Paulo e a BP Educom. E em 2000 e alguma coisa, acho que 2017, 2 relatos de experiências de uma escola que eu trabalhava junto com a Jo, foram apresentados pela Unesco como práticas exitosas no trabalho de educação midiática, artes, tecnologia. Ou seja, vai rolar um monte de proseio bom, partindo de Siri Biscoito, para a gente discutir, problematizar e principalmente instigar a formação desse leitor pela perspectiva da criticidade. E esse caranguejo que dá muito trabalho, ele vai... Falta de atenção. Falta... Sabe aquilo que a Carol quase disse? É isso, falta de atenção. E como provocadores, mediadores, a gente vai observar como essa obra abre espaço para
afinar essa percepção. Pois bem, esse é o nosso primeiro curso. E sabe por quanto ele está saindo nessa promo de presente? R$ 75. Gente, vocês têm noção? 2 horas e meia por R$ 75? Vocês não compram um lanchinho naquele lugar, sabe? De gente feliz lá. Não compra, não compra. A gente 50% de desconto, era 150 por 75 e pode ser assistido quantas vezes vocês quiserem. E alguém disse aqui, e eu vou ler porque eu achei bom demais o comentário, que foi da nossa amiga Luana, lá de Itabira, na cidade de Drummond, que disse: dizem por aí, quem compra os cursos da Ju não se arrepende jamais, porque são bons demais. Não fui eu que disse, eu só li. Então, se você está duvidando, vem aqui conhecer, porque tem eu, Joana e Biruta juntos. Segundo curso, chama Como Promover a Sensibilidade Leitora por meio do olhar de descoberta. Lembrando que o Siri Biscoito, ele é lançamento, ele é desses dias para trás aí. Mas o livro que a gente vai usar nesse segundo encontro, que vai acontecer no dia 11 de junho, meio que véspera do Dia dos Namorados, um encontro de 2 horas e meia para a gente discutir, explorar o desenvolvimento do olhar sensível a partir desta obra aqui, super lançamento, da Alessandra Rosco e com Odilon Moraes. E para quem não viu, precisa ver. Mas a Carol vai contar para a gente que livro é esse maravilhoso. Esse é o segundo livro dessa trilogia dos Medos Desacontecidos, que é a parceria da Le Roscoe com o Odilon. A gente falou do Quando as Coisas Acontecem, que foi um livro publicado em 2023, ganhou uma série de prêmios. O Saudade nasceu agora no final de janeiro, começo de fevereiro. Essa trilogia aborda, enfim, temas fraturantes, sensíveis. E no Saudade a gente vai conhecer uma casa que vive no cume de uma montanha e ela sente vontade de chegar mais perto do mar. Ela não está confortável ali no lugar dela. E ela começa a pedir ajuda para vários animais, perguntando como que ela pode chegar perto dessa casa. O texto é todo muito poético, muito sensível. E, enfim, é uma obra que vai falar sobre identidade, aceitação, né, o se encontrar. E acho que tem uma coisa muito legal desse livro, é que ele brinca, e daí, enfim, também não vou falar muito, mas ele brinca com a orientação, né, do vertical e horizontal. E aí a gente vai partir disso, desse comentário da Carol. Então, saudade de ser quem a gente é, né? Eu acho que esse é um spoiler desse livro que fala sobre identidades, no plural, né? Dessa busca, desse reconhecimento de quem somos. Mas quando a gente está falando de sensibilidade, não é só a sensibilidade do tema sensível, como a Carol destacou, mas também essa sensibilidade daquele olhar leitor atento que vai observando que a gente começa lendo, né? Não, opa, já passei até as folhas. Vamos passando as páginas. E de repente o livro muda. A gente fala assim, gente, esse povo dessa editora é muito biruta mesmo. Porque o livro tá colado errado, capa e miolo tá errado. Ou será que o livro já nos convida a pensar de maneira diferente? Então, esse livro é um livro que vai provocar o desenvolvimento dessa sensibilidade. Então, aqui nós vamos falar sobre livro ilustrado, sobre os estímulos que a composição, palavra e imagem nesse projeto gráfico vai nos estimulando a discutir essa sensibilidade, esse afinamento do humano. Também está imperdível, 11/6, uma quarta-feira, começa às 7, 2 horas e meia. Não pode assistir tudo? Vai para a plataforma, depois é só acompanhar. Vamos para o terceiro encontro, que vai acontecer em agosto. Terceiro curso, que é Como Explorar a Intertextualidade através dos Projetos Literários. Bem, a gente trouxe 2 livros lançamento, e agora um livro que não é tão novo aí no mercado, né? Já está há um tempo circulando na editora, mas, gente, é um livro que a cada leitura é como se fosse uma nova leitura. Carol, conte pra gente que livro é esse? Alice Viaja nas Histórias. E tô sem ele aqui para mostrar, se você tiver, Ju.
É, o meu Alice tá viaja tudo nas... assim, meio É, bagunça. é o único que eu tô sem aqui. Alice Viaja nas Histórias é do Gênio Rodari, com ilustração do Alessandro Sana. É um clássico aqui na editora. Ele junto com uma história atrapalhada dos dois do Rodari. Ele conta a história dessa menina Alice, que num dia de chuva está entediada, procurando algo para fazer, pega um livro da estante e quando ela começa a leitura, ela mergulha para dentro desse livro. E vai, enfim, passando, né, nessas histórias por vários clássicos, contos de fadas, várias histórias diferentes. Esse livro também brinca com a orientação, né? Ele também tem essa brincadeira dela cair para dentro do livro. Pode falar. Desculpa, eu falei a ilustradora errada, tá? Falei de uma história atrapalhada. É da Ana Laura Cantoni, o Alice. E, Biruteiro. e o que é muito legal nesse livro do Rodari é que a gente parte de um texto clássico que a Joana ama. Quem não leu a tese da Joana precisa ler. Quem já fez curso meu já leu essa passagem, em que ela trabalha com os alunos Alice. E aqui nós temos essa personagem, né, que nos inspira a pensar nesse não cair num buraco, mas cair nesse vão desse livro. E a partir disso, como o próprio título já sugere, viaja pelas histórias. E qual é o convite que eu faço para vocês? A gente tem uma obra que é clássica, primeiro Alice no País das Maravilhas, mas uma outra obra clássica que é esse do Rodari. E o Rodari era muito famoso, tem um livro muito legal, quem não conhece precisa ir atrás, que é a Gramática da Fantasia. Então, o que que a gente vai pensar a partir de tudo isso? Como que a gente pode, a partir dessas obras que são clássicas, canônicas, que já estão no nosso universo de formação, pensar num conceito que eu e a Ju a gente discute muito, não só no livro, como nas nossas pesquisas avulsas, aí, tanto nas minhas pesquisas quanto nas pesquisas dela, que é sobre apropriação criativa. Quando a experiência literária nos atravessa de tal forma que a gente passa a ser produtores, a gente esticar, né? Que seria um pouco daquele conceito da Carol Sanches ao falar da literatura elástica, desse puxar, dessa literatura que se desdobra na nossa maneira como vê o mundo, e no nosso caso, pensando em como a gente pode brincar com as intertextualidades, as do processo de criação e as que podem ser instigadas do processo de recepção, para a gente pensar projetos maravilhosos. Também adivinhe quanto custa cada um desses mini cursos? Isso mesmo, somente R$ 75. Gente, eu acho que não tá pagando nem o refrigerante, né, a hora, quando a gente divide. E se divide isso, nossa, acho que precisa repensar isso. Acho que tá muito presente de aniversário. Mas vamos lá. Vai acontecer no dia 20 de agosto, numa quarta-feira. E vamos para o último mini curso, mas logo, logo chama a Ju para a gente falar sobre a estreia do nosso clube de leitura, que é um livro, gente, que nem existe. Como assim nem existe? Ele existe, mas ele está lá na fabriquinha de fazer livros. Por quê? Porque o último livro aí, né, o do Rodari, a Carol, não está aqui. Agora, esse que nós vamos falar, que é Tá. para a gente discutir como ler com o corpo inteiro, ele nem está em lugar nenhum. Por quê? Porque ele está no seu processo de construção e logo, logo vai ser lançado. Que livro é esse que a gente não conhece, mas a gente já quer? Eu já quero. Qual livro que é? Este livro não é só para ler sentado, é do Yuri de Franco, tem um nome, um título maravilhoso, do Yuri de Franco com as ilustrações da Fernanda Peralta. E é um livro que vai ser lançado ainda no primeiro semestre, a gente está nesse momento de finalizações e gráfica, e é um livro que convida as crianças a lerem de uma forma diferente e interagirem de outra maneira. Então, cada dupla do livro traz um verbo diferente e todo um contexto ali imagético que faz a criança interagir né, de maneira diferente. Eu vou dar exemplo de uma dupla, que é um rio de criaturas assustadoras, e jacarés e piranhas,
e o livro convida a criança a pular o livro. Então ela tem que abrir e colocar no chão e pular o livro. Então, vocês já viram por que que esse livro está no nosso conjunto de minicursos, né? Por quê? Porque eu sou uma pesquisadora do livro que convida a leitura performática, que convida o corpo inteiro, a imaginação criadora a entrar em jogo. Então, esse livro, a Camila até disse: Ah, por isso que eu não achei esse livro, eu tô doida por ele, só o título já me deixou instigada. É isso mesmo, olha o título. Vou repetir. Esse livro não é só para ler sentado. Ou seja, a gente vai pular, a gente vai fazer um monte de coisa, morder, piscar. Então, como será que essa obra vai nos convidar? Primeiro, a pensar sobre o estímulo de uma leitura performática e como ela é irrepetível. Cada vez que o leitor lê esse livro vai ser diferente. E depois, como que os autores brincam com as linguagens e nós, na mediação, vamos brincar com essa proposta do livro. Também custa só R$ 75, um encontro, 2 horas e meia. E o que é legal, não sei se vocês perceberam, todos os livros que a gente escolheu, eles fazem uma relação com alguma data no mês em que vai acontecer. E aqui, Dia das Crianças, a gente teve sobre a imprensa na data do Siri Biscoito. Então, cada encontro vai estar ali rolando o que está acontecendo naquele momento. Pois bem, então nós falamos sobre 4 minicursos, cada um de R$ 75, cada um de 2 horas e meia para mais. Todos vão acontecer ao vivo, via Google Meet, serão gravados e poderão ser acessados, revistos por um ano, tá? A gente conta mais daqui a pouco o que tem nesses livros, porque logo, logo eu vou né, seguir com os detalhes. Mas agora eu vou dizer de algo que nunca aconteceu antes por aqui, que é um clube de leitura. E como nós vamos falar de um livro que eu amo de paixão, um dos meus escritores, eu chamo de crush literário, vocês já sabem quem é, do Gustavo Pequeira. Ai, meu Deus. Amo tudo que esse homem faz e não podíamos não falar sobre ele, do A Odisseia de Homero segundo João Vitor. E antes que eu e a Jo conte um pouco desse clube de leitura, Carol, que livro maravilhoso que é esse? Ai, eu amo esse livro, gente. Carinha dele. Bom, a gente falou dos livros ilustrados infantis, esse é mais um infanto juvenil, maravilhoso mesmo, engraçadíssimo. Odisseia de Homero, segundo João Vitor. Bom, vou falar 2 frases, porque você é tão apaixonada que é melhor você falar sobre ele, Ju. É a história desse garoto que precisa fazer um trabalho de recuperação em uma noite, porque ele deixa para a última hora, e é um trabalho sobre a Odisseia que deveria ser feito em cima de uma versão adaptada, e ele retira a versão integral do livro. E, enfim, fica embasbacado com, né, o que é Homero, e essa é a versão dele, essa interpretação dele dessa obra, e é engraçadíssimo. E o que é muito legal, eu amo esse livro, até alguém contou assim, ih, comprei por indicação da Ju. Lógico, eu amo esse livro, gente, eu sempre falo dele. Porque, assim, fora toda a genialidade de Gustavo Piqueira, que não precisa de apresentações, a gente sabe que ler um clássico demanda muitas vezes um repertório no século XXI, que muitas vezes nossos leitores, as nossas crianças, os nossos jovens leitores, eles não têm tanto fôlego para isso. E a Joana, essa pessoa aqui, ela lê com os alunos no início do Fundamental 2, a Odisseia. Sim, uma versão adaptada, mas a mais próxima possível da versão, né, clássica, original, vamos usar essa palavra, né? O pessoal dos estudos comparados aí, que estuda fonte e influência, que teve uns arrepios com a minha fala, mas bem mais próximo daquela versão ali, né, do Homero. E aí eu falei, gente, Jô, vamos fazer um clube de leitura juntos. E olha o nome do nosso clube de leitura. Clube de leitura para leitores, mediadores, brincantes. Eu acho que tinha que ser assim, Carol. Clube de leitura para leitores, mediadores, brincantes e birutinhas. Por quê? Porque
eu e Jô vamos nos juntar para a gente ler. Gente, nós vamos ler em 4 encontros este livro. Então, nós vamos. É um livro, vocês viram, né? Um pouquinho grossinho. Mas, assim, vocês vão ter que se segurar, porque é um livro que você começar, você termina ele, né? Numa sentada. De uma delícia que é. E Conta, Jô, daí tô falando tá. demais, desculpa. Não, vou só. Aí tá o diferencial, né, desse clube de leitura, porque dos clubes convencionais, né, e que a gente participa, eu já participei de vários, né, por essa intenção, por esse olhar de mediação, né? É um mergulho na obra, enquanto leitores aqui também, mas um olhar desse leitor que é mediador, né? E aí isso tem tudo a ver, né? Costura a própria proposta do nosso livro, Mediação de Leitura, do mediador como um leitor que teve uma experiência significativa com a obra, né? E a Ju falando aqui dos 4 minicursos, né? Acho que vale, né, Ju? Uma observação, né? Eu vou participar efetivamente do clube de leitura, né? Esporadicamente eu posso aparecer nos clubes, nos minicursos que vão ser ministrados pela Ju, mas costurando aqui, né? A gente pode pensar que esse clube de leitura vai, de certa forma, colocar em prática, né? Numa obra que se propõe, né, a dialogar com um grande clássico aí ocidental, cada um desses minicursos, né? Então, a Ju falando aqui, então a ideia é ler nesses encontros, propor leituras e propor situações de mediação, essa proposta coletiva, né, com aqueles que participarem do clube, vamos dizer assim, tocando, de certa maneira, nos 4 minicursos, né? Então, pensando uma leitura crítica com os leitores de todas as idades, embora o nosso protagonista seja um aluno do 6º ano, né, os leitores vão se identificar, né, com seus desafios e suas descobertas também, relendo, enfim, mergulhando aí nas camadas desse clássico tão difícil para ele ali, já que ele acaba pegando rapidamente o original, né, da Odisseia, em versos, imagina, né? Então, aquela experiência ali, pensar essa mediação via uma perspectiva da educação literária, que experiência ali com a linguagem literária, porque o Gustavo, né, autor desse livro, ele vai elaborar também um texto literário a partir da leitura do João Vitor, né? O que há de literário agora na versão do João Vitor, né? Que a gente pode entender. Tem uma relação também com uma educação midiática, porque há relações ali, porque o João Vitor é esse leitor contemporâneo. Com o segundo minicurso também, né? Como promover essa sensibilidade leitora por meio do olhar da descoberta, né? De um grande clássico que se descobre e redescobre, né? Em que há temas ali sensíveis ao humano e poéticos, né? E aí a gente pode dialogar com Ítalo Calvino, porque ler os Porque ler os clássicos, né? clássicos, por que eles ainda ressoam, né? E o que o João Vitor, a partir de todas as dificuldades, porque ele lê essa obra sem mediação, né? Correndo para entregar o trabalho, o que de alguma maneira o toca, né? O faz se identificar também nesse mundo distante e ao mesmo tempo próximo de nós, E né? quanto esse livro, né, Ju, vai criando também uma atualização, vamos usar essa palavra assim, a partir do repertório dele, porque ele é um menino que está ali no 6º ano e ele está lendo o original, né? Aquela não é o adaptado. E aí ele não tem um repertório linguístico, temático. Vamos pegar lá a Anja Kleiman, né? Os conhecimentos da formação do leitor, enciclopédico, temático e linguística, não tem, não tem. Tem palavra que ele precisa meio que ressignificar, então ele vai trazendo o seu dia a dia. Ai, gente, é tão legal. E nisso a gente mergulha também no terceiro minicurso, que é ler em intertextualidades, em diálogo com outros textos, né? Que repertórios ele tem, e pensando em situações de mediação, porque a gente vai fazer as duas coisas nessa leitura compartilhada e olhando itinerários possíveis de mediação, quer dizer, que elementos ali o João Vitor não tem quanto repertório, e o professor pode propor enquanto um jogo que potencialize a leitura da obra, né? A Odisseia, ou mesmo essa, no caso, a Odisseia segundo João Vitor, né? Que outros fios ali
em termos de uma perspectiva lúdica, né, para fazer com que o leitor mergulhe naquela potencialidade da obra, que o João Vitor tem, né, dificuldade por falta de mediação, a gente pode pensar, né, que ler é cair nessa toca da Alice, né? É cair nessas 1000 camadas aí, ainda mais de uma obra como a Odisseia, né, de Homero. Pensando nessa apropriação criativa. E como é também, ainda assim, lendo um clássico, esse jogo, né, que é corporal, que é perceptível, como o do último minicurso, né? Então, assim, a ideia é ter uma experiência nos 4 encontros de compartilhamento dessa leitura, com vistas à mediação, mas deixando em aberto também as descobertas do nosso grupo, né? De quem participar e nós mesmas, né? A gente vai pensar em estratégias, em cima de estratégias, e outras novas vão surgir também nessa experiência coletiva. E algo que é legal, né, Ju, quando eu apresentei o quarto minicurso, que a gente vai falar sobre performance leitora, é muito comum a gente imaginar a performance dessa coisa, né? Pula, salta, que o livro já convoca. Mas a performance, ela também pode acontecer no nosso silêncio, no nosso corpo paradinho, porque é esse atravessamento, é esse corpo que ressoa, é a própria vocalização, é toda essa relação recepcional que se dá com o texto, que faz o nosso corpo vibrar. Então, assim, que tem esse grau de empolgamento meio Juliana, né? Eu amo todas essas obras, né? Eu tive a sorte de poder escolhê-las, então eu escolhi as que eu amo de paixão, apesar que fica difícil dizer as minhas 25, os 25 livros preferidos da Biruta, acho que eu não consigo. Acho que vai dar uns 125, talvez. Mas aí voltando, eu acho que o diferencial desse clube de leitura é isso que a Jota está dizendo, né? Que ele costura com os minicursos. E tanto é que vocês lembram que cada minicurso está no mês? É maio, é junho, é agosto, é outubro. O clube de leitura diferente vai acontecer em paralelo. Então, ele vai acontecer no dia 10 de maio. Então, maio nós temos o minicurso. Na quarta, e no sábado, dia 10, das 8h30 às 11, nós temos o clube de leitura. Aí depois, em junho, no dia 7 de junho, nós temos mais um encontro, também no sábado, das 8h30 às 11. No dia 16 de agosto e no dia 13 de setembro. Então, nós vamos meio que em paralelo com esse objetivo mesmo. Então, lógico que vocês podem fazer as escolhas, né? Ah, eu me interessei mais por esse, mais por aquele. Mas no caso aqui, é interessante todos, porque eles vão dialogar. E quanto custa só o clube de leitura? São 4 encontros, lembram? De 2h30? Então, ele está saindo por R$ 300. Mas lembrando que esse é o preço promocional, porque na verdade ele seria o dobro. Ai, nossa, Juliana, então eu vou pegar. Gostei de tudo. Vou pegar um clube de leitura, R$ 300, mais 4 mini cursos de 75, mais R$ 300, R$ 600. Eu sou professora ou professor. Pois bem, você adquirindo todos eles lá no site, comprando tudo de uma vez, você divide em 10 vezes. Ou seja, 10 vezes de R$ 60. Gente, isso é presente ou não é presente muito biruta? Porque é muito barato. Mas então vamos lá, para a gente fazer uma revisão aqui. Então nós vamos ter encontro 10 de maio, daqui uns dias, clube de leitura, primeiro encontro. 14, né? Não, 14 não. de maio? Ah, o O clube, clube de clube. leitura, o primeiro Desculpa, é desculpa, 10 de desculpa. maio. Aí o mini curso 14 de maio, do Siri Biscoito. 7 de maio, a gente volta para a segunda parte do Clube de Leitura. No dia 11 de junho, para o livro Saudade, mini curso. 16 de agosto, a gente tem o terceiro encontro do Clube de Leitura. No dia 20 de agosto, o nosso terceiro minicurso, que é Alice Viaja nas Histórias. No dia 13 de setembro, a gente tem o quarto e último encontro do Clube de Leitura. E no dia 20 de outubro, nós temos o fechamento com esse livro maravilhoso que a gente está louco para conhecer. Pois bem, o que vocês precisam saber antes de se inscrever? Porque eu já imagino que está todo mundo muito interessado. Primeiro que todo esse pagamento desse curso é tudo feito via meu site. Então,
A Biruta tá nessa parceria, então a gente está oferecendo desconto no livro, a gente está fazendo tudo junto, mas a compra tem que ir lá no site. Então é www.julianapadua.com.br e já para ir direto nessa parte, barra loja. Ou se não, www.julianapadua.com.br e procura lá loja. Tem outros cursos lá também. Já aproveita que divide em 10 vezes, já compra tudo. Já garante o ano aí de investimento em você, professor. Segunda coisa, nesse valor que a gente falou que é bem baratinho, não está incluso o livro, tá? Nossa, vou ter que comprar o livro ainda. Se você não tem, sim. Mas com 50% de desconto usando o cupom de parceria. Mas e se eu não puder comprar o livro agora, vou ter que comprar depois? Aquela coisa, né, Du? Não tem problema. Por quê? Porque eu vou apresentar o livro para vocês durante o curso. Então, quem não leu antes, não teve esse acesso, pode assistir, depois compra, tá? Mas a minha sugestão, compre de uma vez, aproveita descontaço. Tudo vai acontecer via Google Meet, em dia e horário marcado. Então, às quartas-feiras, o mini curso, das 19 às 21h30, e o clube de leitura aos sábados, das 8h30 às 11h. Mas vai ficar gravado, vai para minha plataforma e depois, com acesso, você pode ver e rever. E vocês recebem 2 certificados, tá? O primeiro certificado, ele acontece uns 30 dias úteis depois, avisando o pessoal que fez curso esses dias que tem certificado chegando nos próximos dias. 30 dias úteis, mais ou menos após cada formação, vocês recebem um certificado. E ainda, se você vai lá na plataforma e assiste também, a plataforma gera mais um certificado, que tem um número de horas um pouco maior, porque eu sempre acabo coisas que a gente acaba comentando, textos, a gente acaba colocando lá. E aí a gente contabiliza isso como tempo de estudo e também aumenta o tempo. Então, ficou interessado? Como que faz? Acesse o site www.julianapadua.com.br, vai lá na parte dos produtos, né? Esses infoprodutos que são dos cursos virtuais, coloca tudo no carrinho, coloca essas 5 ações e mais tudo que tiver direito. Não tem o nosso livro, coloca no carrinho também. Faz o pagamento. Se for cartão, né? Acima desse valor, né? Desse pacotão, vocês conseguem dividir em 10 vezes. Não gosto de cartão, quero trabalhar no Pix. Aí você vai optar por uma opção lá que chama pagamento offline. Tá tudo escritinho lá. Pagamento offline, só que aí é à vista, tá? E aí vocês também conseguem fazer e só precisam mandar o comprovante. Feito isso, tá tudo ok. Precisa mandar o comprovante, lembrando, pagar, mandar o comprovante. E aí vocês vão receber o acesso, né? No dia, próximo ao dia, a gente vai mandar uns e-mails e tal, para a sala virtual. E depois vocês entram no dia e hora marcada do nosso encontro. E depois também vocês têm o acesso para a plataforma. O que é importante? Nós temos um número de vagas, né? Então, assim, imagina o clube de leitura. O pessoal que faz curso comigo costuma, às vezes, ter 100, mais de 100 pessoas. Não dá para ter mais de 100 pessoas num clube de leitura, né, gente? Então, a gente tem um número de vagas limitado. Então, quem já gostou, corre lá. Forma de pagamento, cartão, que pode dividir a partir de um determinado valor, Pix, depósito. Falou aí, a gente negocia. Para quem é esses cursos, essas ações? Gente, para todo mundo que ama literatura infantil, livro bom, que pensa em formação do leitor em sala de aula. Mas a gente tem um discurso, tanto eu e a Jo, que é muito presente para professores. Então, educadores dos mais diversos, bibliotecários, mediadores de leitura, mas também é interessante para escritor, para ilustrador, porque a gente vai falar sobre os estímulos, sobre a construção dos livros, como esses livros instigam tudo aquilo que a gente vai discutir, para pesquisadores, para estudantes universitários, ou seja, quem gosta de literatura e gosta de pensar fora da caixinha, esse é um bom caminho. Vocês precisam ler os livros antes? Não, como eu disse, a gente vai ver na hora. E mesmo do clube, né? A gente vai organizando essa leitura progressivamente para ter essa experiência, né? Coletiva mesmo da leitura.
O único livro, né, Jô, que a pessoa precisa ter em mãos mesmo, de todos, é o do Clube da Leitura. Estilo assim, no dia você precisa ter. Porque a Até gente vai porque, ler só junto. vou falar um pouquinho só da estrutura dele, digamos que ele é 3 em 1, né? Ele tem, a Odisseia segundo João Vitor, né, como a Carol apresentou, mas depois da Odisseia segundo João Vitor, tem a Odisseia de João Vitor segundo Gustavo Piqueira. Então a gente vai conhecer um pouco da autoria, dessa experiência do autor com a Do Odisseia e de autor onde surge leitor. do autor, leitor e como ele pensa a obra agora. E depois também tem aqui a Odisseia de Homero através dos séculos, com imagens. Então, na verdade, tem um acervo aqui importantíssimo e grande, né? Então, é uma obra de arte aqui, pensando no todo dessa obra, né? As intertextualidades também, com telas. Então, é um material até para o professor futuramente, né? Pensando na mediação em sala de aula ou em outros espaços, é uma obra que já traz um acervo interessante de diálogo com outras obras, outras linguagens, ao longo dos tempos, né? E depois ele ainda traz uma breve enciclopédia da Odisseia, sem João Vitor para atrapalhar. Então ele também joga aí com um repertório importante, né, sobre elementos fundamentais aí para pensar nesse clássico. Então, é uma obra que tem aí, além da Odisseia, segundo João Vitor, como um todo, um repertório riquíssimo para o trabalho depois e para a compreensão mesmo da proposta, né? E o que, Desse autor-leitor. e o que é legal, né, Jô, a gente pensar, quando eu e a Carol a gente foi desenhar os caminhos desse ciclo formativo, a gente tinha em mente algumas coisas. A primeira delas, que cada livro oportunizasse uma experiência diferente. Então, cada encontro é único, né? Tudo bem que a gente tem uma espinha dorsal, a mediação, mas cada livro tem uma proposta ali de formação leitora, vai para uma perspectiva. Esse era um ponto. O segundo é que a gente trouxesse livros, não só ali, ultra lançamentos ou livros que já estão há algum tempo no catálogo, mas obras que a cada leitura ela nos convoca a olhar diferente para aquilo, porque nós somos outros. Um terceiro que eu e Joana, nós somos professoras e pesquisadoras, então a gente vai trazer um embasamento teórico, mas com uma linguagem acessível e com um olhar muito para a prática. Então a gente vai refletindo, né, ali teoricamente, como a gente citou agora há pouco, por que ler um clássico, trouxemos Ítalo Calvino, que é um texto que vai discutir a importância dos clássicos, por exemplo, mas a gente vai trazer isso de uma maneira sempre estar olhando para a obra e pensar como é que eu, leitor, mediador, posso oportunizar com outros leitores, sejam meus filhos, na minha biblioteca, ou na minha escola, ou leitores imaginários, ali como alguém que está promovendo, né, essa partilha dessa leitura, como que a gente pode experimentar de maneira potente. E para isso, Então, né, Ju, no primeiro encontro do clube, uma parte dele, breve, mas uma parte, a gente vai traçar, né, esse caminho, esse embasamento teórico metodológico que parte do nosso livro, Mediação de Leitura, mas para trazer algumas bases de tudo que vai acontecer, né, desse jogo. Camila fez uma pergunta muito importante aqui. Como a gente consegue o tal desconto de 50% dos livros na Editora Biruta? Primeiro, precisa ir lá no site, comprar o curso. Na hora que você comprar, você recebe um e-mail. Às vezes não é tão na hora assim, porque é a coisa assim de eu empreendedor, sabe? É a pessoa que faz tudo. Mas assim, rapidinho, no meu mais rápido possível, eu envio o cupom para vocês. E aí vocês só entrarem lá no site, colocar e comprar. Pensando numa síntese que a gente está fechando aqui, então
Nesse ciclo formativo, o livro não está incluso, mas vocês recebem um cupom para poder comprar e aproveitar, e já compra tudo, já se dê de presente um monte de livro. Segundo, cada curso, cada encontro do clube de leitura, vocês têm um diário de bordo. Quem faz parte, né, das minhas formações, sabem que esses diários de bordo são arquivos digitais que vocês recebem para baixar, para imprimir, para acompanhando. Não precisa aquela correria de ficar salvando as coisas, ter um espaço, e é sempre bem bonitinho. Depois, a gente tem um livro específico para cada encontro. Entretanto, a gente vai falar de outras obras, a gente vai fazer diálogos com outros livros, e nós apresentamos também, ao final, uma lista com esses títulos citados, para que você vá lá, né, no momento que for oportuno, adquira, ou busque na livraria, biblioteca. E também leituras complementares, em especial os textos teóricos ou de cunho metodológico. E temos brindes especiais feitos especialmente para este curso. O que é? Vai ter que, vai ter que se inscrever para descobrir. Mas assim, é a cara da biruta. Então, se você é um, como chama? Fazendo aquelas brincadeiras, birutolover, Bru, você já deve ter recebido algo desse tipo, mas esse é especial. Então, para colecionadores, essa é uma boa aquisição. Margarete contou que já fez a inscrição dela. Margarete, ó, precisa ganhar um carimbo de fiz todos os cursos da Juliana. Faltou a Valdirene aí, ó, que eu não vi falando que comprou também não. Agora, voltando aqui para a gente fechar, e qual que é o diferencial disso tudo, né? Primeiro, qualidade dos livros da Biruta, indiscutível. Então, diferencial, que são formações com os livros Biruta Gaivota, né? Da editora, e que a gente está celebrando. Segundo, que os nossos cursos, além dele ter uma metodologia, né, que pode ser replicada, então a gente trabalha com a ideia de homologia de processos, a gente fica tão feio nisso, a gente promove uma situação para que os inscritos possam, a partir da sua vivência, da sua experiência, não vou usar a palavra reproduzir, mas usar essa vivência também para criar, para experimentar outras situações e a partir disso ter autonomia, né, de explorar a obra e tal. Nós somos pesquisadoras e temos um livro que vai ser o nosso norteador, né? Que é um livro que ele é teórico, metodológico, que traz várias sugestões, então a gente vai trazer um pouco disso. E a gente sempre brinca, eu e Joana, que nós temos 40 anos no universo da formação de leitores. 20, mais de 20, né? Meus, e mais de 20 dela como professora pesquisadora. Então a gente tem um monte de coisa para contar para vocês. Então a gente vai meio que encerrando por aqui e dizendo: são 4 mini cursos, um ciclo de leitura, juntar tudo, colocar no carrinho, dá para dividir em 10 vezes, é muito presente. Quem fizer parte desse ciclo formativo tem um cupom de 50% de desconto. Gente, é cupom maior do que se dá em livraria. Quem é livreira aí sabe que a gente compra por 40% às vezes para revender. Aqui vocês estão, nem vou falar, é muito presente. E que nós temos aí também uma proposta de juntos fazermos belezuras a partir dessas obras que são muito potentes. Se você não segue a Editora Biruta, faça favor, né? Já faz aí. Não segue a Joana? Por favor, também. E se você veio por meio dessas duas e não me segue, gente, poxa vida, né? Vamos lá. Então, a gente meio que quase pontualmente, faltam 2 minutinhos para 1 hora, a gente vai se despedindo. Então, eu começo com a Carol, depois com a Joana, e aí eu fecho comigo para falar tchau. Carol, é com você. Bom, acho que é isso. A gente está muito animado com essa parceria e com essa ação comemorativa e, enfim, estaremos juntos aí nesse ciclo de mini cursos e do clube de leitura. Jo, Eu também estou ansiosa, animada e para conhecer todo mundo.
para a gente trocar muitas experiências, ampliar os nossos conhecimentos juntos e descobrir muitas coisas ainda nesse caminho com a literatura. E honrada também com o convite e de participar desse projeto tão bonito. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês que estão aqui, né? Há 1 hora ouvindo esse monte de coisa. Ficou em dúvida? Não tem problema, vai lá no site, tá tudo explicadinho. Quem está no grupo de estudo, gente, eu tenho um grupo de estudo virtual gratuito. Também já mandei um mailing. Se você está no mailing da Biruta, vai receber todas as informações. Nos acompanhe nas redes sociais. Continue nos seguindo aqui para saber mais. A gente está sumidinho, mas estamos presentes, tá? A gente, eu digo eu. Então, Carol, muito obrigada pelo convite, pela Obrigada. parceria. É uma alegria imensa sempre estar junto com a Biruta nas Obrigada, ações. E Carol. agora, Obrigada, gente. fazendo algo a partir do nosso livro, né, Jo? Isso é muito festivo. Então, gente, vamos salvar essa live, compartilha com os coleguinhas, se inscreva e a gente se vê daqui uns dias no Siri Biscoito e no Clube de Leitura. Beijo para vocês, abraço meninas Boa e até mais. noite, Compartilhem com obrigada. todo mundo. Tchau, beijo, boa noite. Beijo, tchau. Boa noite. Compartilha, gente.